Biden pode desistir da candidatura em favor de Michelle Obama, diz revista alemã. Então, dentro desse cenário que a gente está vivendo aí, acho que o Biden deve ter um dos piores, como fala, esqueci a palavra, não é desempenhos, mas que ele é visto dentro dos piores presidentes recentes aí do governo americano, né? Motivo de piada, virou um meme, a semelhança da Dilma aqui no Brasil, né? Ele virou um meme lá nos Estados Unidos, como se fosse um zumbi, um defunto aí, vivo, morto muito louco, um cara que desmaia, que não sei o quê. Não é o Biden, é o Uncle Paul. Como? É o Uncle Paul, não é o Biden. Não, eu não sei qual é o... É o Tio Paulo. O Uncle Paul, isso que eu falei. Uncle Paul. Passar o primeiro comentário, Papini, sobre essa pauta sobre o governo americano. Olha, assim, em primeiro lugar, a gente tem que ficar feliz, né? Porque o Obama, a família Obama está sempre inovando, né? Então, agora só colocar a primeira mulher trans na presidência dos Estados Unidos. O Michael, o Big Mike. Mas, assim, o que é sério disso, na verdade, assim, isso é um subterfúgio. A gente sabe que o presidente vai ser se for candidato, a ideia é que a candidatura seja do Barack Obama, que legalmente ele não pode se candidatar a um terceiro mandato. O que eu acho preocupante disso é que, pela configuração, pelo sistema eleitoral americano e tal, a Cissa Bailey tem chamado muita atenção de que a vitória do Trump não está tão garantida assim, não, viu? O pessoal está achando, não, o Trump já ganhou. Não é bem assim. Tenho acompanhado bastante os comentários da Cissa Bailey no Twitter. Ela falou, gente, sabe, devagar com andor, que a coisa é mais séria, e ainda mais se o Biden abrir mão da candidatura, que parece que ele vai abrir, porque assim, ele não tem condição nenhuma. Tá? Ele não tem condição hoje, não tem condição de seguir um mandato. Mal teria de terminar esse. Então, assim, você vai imaginar ele mais 4 anos mais velho, mais senil, etc. A gente não pode falar disso aqui, né, Ivo? Mas é bastante provável. É bastante provável que a gente tenha aí algum evento de última hora, né? Não, agora aconteceu, ameaça não sei do que, ameaça alienígena, também é provável. Né? A gente sabe que a esquerda não consegue ganhar no sistema de voto. Obrigado, Papini. Vou passar o próximo e último comentário dessa última pauta para o Diogo Forjaço. Olha, com relação à candidatura da Obama, se aqui que eles resolvam colocar, eu venho dizendo já há bastante tempo que o Joe Biden inexiste. E acho que não preciso dizer isso, só você vê, o cara tá lá no palco, ninguém. Ele é o cara que consegue conversar com o eleitor do Lula, com dele, só ele vê, tá ali. Tem esse hábito comum, assim, quase esquizofrênico. Ele é uma figura frágil fisicamente, frágil psicologicamente, frágil sob qualquer perspectiva que você avalie. Isso é público. Então, é óbvio que não é Joe Biden quem governa. Primeiro ponto. Segundo, as ações determinadas por Joe Biden têm o amparo de boa parte do seu partido. As agendas Woke 2030 conectam um núcleo mais aguerrido com essas agendas dentro dos democratas, e tem uma outra parte que vai surfando lateralmente. Está ali, apoia, mas não encabeça. Essa turma que está ali, apoia, mas não encabeça, é a turma que tem possibilidade de dizer sou democrata, mas sou limpinho. Agora que a coisa está em queda livre. E está em queda livre. Eu acho que a possibilidade de os republicanos não levarem essas eleições é muito pequena. Muito pequena. Veja que os pontos fundamentais que conectam esse padrão de esquerda que se estabeleceu nos Estados Unidos, todos estão em queda livre. A Agenda 2030 na Europa virou 2040, 2045, 20 sabe-se lá Deus quando. Porque ou abandonaram o item ou chutaram para frente. Vários dos itens que foram aplicados retrocederam. É o caso, por exemplo, de cirurgias trans em crianças,
Pelo menos 9 países europeus haviam adotado já essas práticas e já retrocederam, entre eles a Suécia. Então, o que a gente tem visto é uma reversão de agenda e de percepção popular muito acelerada. Nos Estados Unidos, recentemente, as mesmas universidades americanas que serviam como incubadoras desses itens, inclusive do antissemitismo, do apoio ao Hamas e companhia, agora mudaram de posição. As próprias universidades, Harvard pediu para que retirassem os estudantes. E nós estamos falando aqui, portanto, de movimentos contra a base dessa esquerda que Biden, com sua imagem fragilizada, representa. Pessoalizar esta agenda em Joe Biden e derrubá-lo é um caminho para tentar fortalecer a possibilidade de vitória do partido. Mas o problema é que boa parte do partido está diretamente relacionada com essas mesmas agendas. Além disso, a possível integração entre as ações repressivas do governo americano nos Estados Unidos e do governo americano e do governo brasileiro por aqui nas redes sociais, a possível integração entre eles cria um problema ainda maior. Afinal, não deve ter sido o próprio Joe Biden quem veio aqui endossar as ações do Supremo Tribunal Federal. Foi alguém ligado ao partido ou a pessoas do partido. As visitas foram do secretário de Estado e não do Joe Biden durante as eleições em 22, para garantir a democracia, como disse o Financial Times. Então nós estamos falando de um mapa de impacto que transcende a figura pessoal de Joe Biden. Veja que a própria aproximação com o Partido Comunista Chinês coloca o núcleo democrata em péssimos lençóis. Afinal, boa parte desse entrelaçar dos interesses do Partido Comunista Chinês com as ações de Biden, ou do governo americano durante a sua gestão, obviamente transcendem a pessoa de Joe Biden. Por isso que eu digo, nesse sentido, apenas tirar o Joe Biden da disputa, jogar nas suas costas o peso do núcleo do partido, para colocar uma nova candidata, não lhe garante solidez política e eleitoral para seguir em frente. Não no meu entendimento. E o que pode haver, sim, é um vão os anéis, salva-se os dedos. Troca o candidato, sacrifica uma parte partidária para livrar a outra, endossa um discurso forte pela liberdade, pela democracia, pelo que quer que seja, mas mantém a crítica contra os abusos dos adversários republicanos e preparam-se para as próximas eleições, quando não haverá Donald Trump. Talvez haja uma estrutura preparando para isso, uma forma de mitigar os danos de uma agenda de totalitarismo democrático que falhou. Graças a Deus, falhou. As supranacionais têm perdido força, tanto na Europa quanto no resto do mundo. A União Europeia, a Organização Mundial da Saúde está prestes a perder o financiamento tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos. Isso é um baque enorme. A União Europeia perdeu voz e muito. Então, o que a gente tem visto é que esse modelo de multilateralismo, em uma espécie de globalismo, com máximas comuns que visam criar uma ditadura democrática, se é que você me entende, falhou. As bases dessa agenda estão em decadência. Ainda têm poder, é verdade. Ainda causam impacto, sim, atingiram um alto nível, mas estão em decadência. Então, como diz o Vladimir Putin, Putin disse na entrevista para o Tucker Carlson, você não pode impedir o sol de nascer. Não pode. Se você tentar fazer isso, talvez você fique desidratado abaixo dele. O melhor que você pode fazer é buscar o melhor lugar ao sol. E acho que esse pode ser o caminho. Então, essa substituição por outro candidato, seja a mulher do Obama, seja lá quem for, eu não vejo como um grande potencial de reverter um processo que é mais estrutural no que diz respeito à opinião pública. A agenda woke tem sido satirizada, inclusive, por democratas nos Estados Unidos, e não mais só pelos republicanos. Isso é um nível de fragmentação muito acelerado. Claro que esquerdista não tem vergonha na cara, a gente sabe disso. E se a tendência é mudar, eles mudam de posição rapidamente, mas a tendência é sólida. Então eu não enxergo muitas possibilidades de reversão para esse processo a essa altura do campeonato. E acho que essa agenda que diz respeito ao Brasil, essa conexão, inclusive, tem muito efeito. É muito mais difícil para os democratas replicar nas eleições de 24 o que fizeram em 2020, se estiverem respondendo por interferência e arbitrariedades possivelmente eleitorais em outros países, como é o caso do Brasil. Então, esse caso brasileiro tem um potencial muito grande de
contribuir ou interferir no espaço dos democratas para interferir nas eleições americanas deste ano. Então, eu não consigo ver essa substituição como um grande risco. E, por fim, os Obamas são bem queimados por lá. Bem queimados. Os programas do Barack Obama há uma percepção pública muito negativa, inclusive o Obamacare, né? O Obamacare foi um fracasso absoluto. Então, são itens, são pautas que em um processo eleitoral vem à tona e vem com força para um povo cansado, que viu o mundo entrar em conflitos sobre a gestão dos democratas, que viu a inflação crescer no seu país, que viu a divisão social e que ainda amarga os efeitos negativos da era Obama. E contra isso, a mídia já não tem mais o mesmo poder de narrativa que tinha em 2020, porque eles gastaram credibilidade durante o processo pandêmico e na construção da ditadura democrática. Então, quando a gente para olhar de forma estruturada, em uma análise política um pouco mais aprofundada, eu não consigo ver esse risco tão grande nessa substituição, não. Claro que tudo pode mudar, a gente tem que ficar atento, mas por enquanto eu não vejo muito risco, não. Obrigado, Diogo. Papini quer complementar? Eu acho que assim, sempre que a gente lida com a esquerda, a gente tem que pensar no que eles não estão pensando ainda. Agora, assim, eu vejo, assim, de conversar com algumas pessoas que estão nos Estados Unidos, parece que era certo que o Biden nos candidataria, até por uma questão de saúde, tá? Falam que, assim, quem está lá e viu o Biden presencialmente, falam que é muito pior, tá? É muito pior. O estado dele é deplorável mesmo. É deplorável mesmo. Então, assim, naturalmente, o candidato possível para os democratas seria a Kamala Harris. Só que ela é extremamente radical. Né? Ela é extremamente radical. O Obama ainda tem ideia, sabe? E a gente quer, eu sou gente boa, sabe? Paz e amor. Isso seria até a ideia de um governo da reconstrução, sabe?